Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Hoje no nosso estudo bíblico vamos começar aí um novo estudo, vamos falar sobre o livro de Cantares. Vamos iniciar um novo estudo, a gente terminou, o estudo de Jó no domingo passado e hoje vamos iniciar aqui o livro de Cantares. Então, eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração de abertura para a gente dar início aí ao nosso estudo. Vilmar? Ok. Então, vamos lá. Paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente. Abençoa também aquelas pessoas, Pai, que não puderam participar, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através desse seu estudo, Pai, que nós estamos preparando, Senhor. Senhor, que o Senhor venha atingir a cada vida que necessita, Pai. Que o Senhor, obrigado, Pai, pelas aquelas pessoas, Pai, que estavam passando dificuldades aí, Senhor, e acabaram tendo suas vidas restauradas, Pai. Aquelas pessoas que saíram da UTI, as pessoas que estão precisando, mas que nós continuamos orando, Pai, e que vão sair em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada um, Senhor. Que o Senhor venha falar através dos seus servos aqui presentes, Pai. Que atinja cada um que está precisando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Então vamos lá, vamos dar início aqui o nosso estudo de Cantares. Quando a gente estava... Então já vamos colocar na nossa estante aqui, né? Então a gente começou a fazer os estudos aqui dos livros poéticos, né? E sapienciais, né? Poéticos porque são escritos aí em forma de poesia, né? Sapienciais que são de sabedoria, de ensinamento, de ensinamentos de teor moral, né? São os livros sapienciais. Então, esse conjunto aqui de 5 livros, a gente já estudou Salmos, a gente já estudou Provérbios, a gente já estudou Eclesiastes, e o último aqui foi Jó, né? Aí estava conversando com o Edgar, né? Falou, bom, vamos fechar esse conjunto aqui, né? Vamos falar de Cantares. É um livro pequeno, né? Só tem 8 capítulos, né? Um livro pouco falado até. Mas vamos fazer esse estudo, né? Vamos fechar aqui o nosso estudo. Que a gente, só que assim, ele é um livro pequeno. É um livro um pouco, às vezes, mal compreendido, mas ele é um livro também muito bacana, vai trazer muitas mensagens, muitas reflexões. Nós vamos fazer algumas leituras, claro, né? A gente sempre faz leitura, mas a gente também vai conversar bastante, porque ele traz temas assim muito importantes para a nossa vida, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com a igreja, para a nossa relação na família. Então tem muita coisa aqui, apesar de ser um livro pequeno. Então vai ser muito, esperamos que seja bastante bom também, né? Que Deus nos capacite, abra os nossos ouvidos, né, o nosso entendimento, para que seja uma boa leitura. Então vamos lá. E aí, aqui eu sempre trago, né, um índice, né, uma estrutura de como que nós vamos dar sequência, né? Sempre para a gente ter em mente aí como é que o que a gente vai achar aqui dentro, né? Então nós vamos fazer uma pequena introdução, vamos falar a parte técnica, né, o autor, a data, o que é esse livro, né, a propósito. Depois a gente vai fazer um resumo. O Edgar vai falar um pouco, como a gente fez lá em Jó, né, que o Vilmar no começo ele fez um resumo de Jó para a gente, de toda a história, depois a gente entrou nos detalhes, né, e foi indo. Aqui também a gente vai fazer um resumo, aí o Edgar vai falar de várias coisas que a gente vai encontrar aqui dentro. Eu não chamaria nem de resumo, eu chamaria de conteúdo. O que tem lá dentro? E aí depois a gente vai entrar nele um pouco mais em detalhe, aí vamos ver forma literária, vamos ver as canções, quantas canções tem, né? Vamos entender as canções. Nós vamos tirar daqui também, vamos tirar lições para o nosso corpo, alma e espírito. Vai ter bastante informação para a gente tirar isso. Vamos falar de vários valores e conceitos, onde a gente vai ter chance de reflexão na palavra de Deus. Vai ser muito, muito bacana
Vamos ver também a aplicação prática. Enfim, a gente tem bastante coisa aqui para a gente estar falando. E eu vou falar então um pouco agora, né? Vamos falar um pouco do autor e da data, né? Então, quem é o autor aqui é Salomão, que é considerado, né, o autor deste livro, que é o Cântico dos Cânticos. No próprio capítulo 1, né, no próprio versículo 1, ele já começa falando que é do rei Salomão, a autoria, mas a gente já vai ver isso. E ele é uma seleção de alguns cânticos de Salomão, né? O Salomão, ele escreveu 1005 cânticos. Está lá em 1 Reis, no capítulo 4, 32. Até vou pedir, Vilmar, você pode ler 1 Reis 4, 32? O que diz lá em 1 Reis 4, 32? Só para a gente confirmar aqui que Salomão escreveu 1005 cânticos. 1 Reis 4:32. Compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1005. Amém. 32. Então, lá, essa 1 Reis está falando de Salomão, né? E lá nesse versículo está falando que ele compôs, né, 1005 cânticos. Agora, esse livro aqui é uma seleção. A gente vai falar sobre isso também. Então, o período, né, em que época que foi composto esses cânticos? Em 965 a.C., que é a época de Salomão. E aí também, o que tem lá dentro desse livro, né? Eles identificaram 6 canções nesses 8 capítulos aqui, né? E foi feita aqui uma indicação, a gente vai ver na leitura, né? Tem indicação das falas do esposo, da esposa, tem o coro. Isso daqui foi colocado na Bíblia para facilitar, né, o entendimento, não é original, mas enfim, tem essas menções, essas divisões, mas é para ajudar, facilitar o entendimento. Então, e aí, continuando, né, falando um pouco aqui desse livro, né, o Cântico dos Cânticos, ele também é conhecido como Cantares, ou como Cântico, né, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, e aqui tá usando, a gente vai reforçar aqui a questão do superlativo que é usado, né? O significado do superlativo. Porque superlativo é uma coisa que exprime algo com elevada qualidade, né? Ele tem um caráter de excelência. Ele é o mais, ele é o melhor, né? Então, o Cântico dos Cânticos, é como a gente está falando assim, isso aqui é uma seleção do melhor, é o top 10, aqui no caso são 6, né, canções, né, top 6, né? Assim como a gente fala Rei dos Reis, quando a gente fala Rei dos Reis, a gente está falando o melhor, o acima, né? Quando a gente fala Santo dos Santos, a gente está falando acima. Então, quando a gente fala Cântico dos Cânticos, então a gente vai ver que é uma seleção, apesar de serem poucos, mas ele abrange, aqui tem uma abrangência muito bacana, nós vamos ver isso durante o decorrer do nosso estudo, é uma abrangência muito bacana. Nós vamos falar de muitas coisas, daqui a pouco o Edgar vai trazer um resumo para a gente, mas a gente fala desde o namoro, do casamento, até a maturação do casamento. Essa seleção, ela tem muitas coisas bacanas para a gente ver aqui. Então, esse livro, ele é conhecido assim, é Cantares, é Cântico dos Cânticos, é Cântico do Cântico de Salomão. Mas ele é um livro poético, né? Ele são cânticos mesmo que contém. Só que antes da gente começar aqui efetivamente o nosso estudo, eu vou inverter uma questão aqui, que é a leitura. Eu vou começar pela leitura. Eu vou ler aqui, vamos ler os 3 primeiros capítulos, né? Vamos ler o 1, o 2 e um pedacinho do 3, só onde a gente tem aqui 2 canções. Por que a gente vai ler primeiro? Vocês vão entender. Porque conforme a gente vai falando, vai remetendo em coisas que estão escritas.
Então, nós vamos inverter, nós vamos ler umas coisas primeiro agora, a gente vai fazer uma leitura simples, tá? Pura e sem refletir ou sem explicação. Como se a gente tivesse pegado um livro, a gente não leu ainda. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ler. Aí fica todo mundo na mesma página, todo mundo leu a mesma coisa no mesmo tempo aqui agora, e aí nós vamos começar a falar sobre ele. Então, nessa primeira leitura, vai surgir um monte de dúvida na nossa cabeça, óbvio, né? E a gente vai comentar depois, tá? Então, eu vou começar a ler aqui o Cântico dos Cânticos. Vamos ler o capítulo 1, o 2 e um comecinho do 3. Aí depois a gente vai começar a conversa. E também o que eu vou pedir, né? Vou pedir para todos que estão aqui. Esse livro, ele é um pouco controverso, ele tem algumas questões que nós já vamos conversar sobre ele, né? Algumas pessoas até, às vezes, podem ter alguns preconceitos, porque ele fala da união entre o homem e a mulher, ele fala de sensualidade, ele fala de amor, fala de casamento, e a gente sabe que às vezes é um assunto um pouco cheio de tabu e tudo mais, né? Nós vamos abordar isso, nós vamos conversar sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que se desprender dos preconceitos, das coisas que estão nas nossas mentes. Às vezes a gente tem né, o pessoal costuma falar assim, você está com a mentalidade aí distorcida, ou mentalidade suja, ou sei lá o quê. Coisas do homem, né? Vamos lembrar que isso aqui é um livro bíblico. Toda a escritura é orientada por Deus, inspirada por Deus. Isso aqui é um livro bíblico, que a gente tem que se desprender de toda a parte nossa de preconceitos, a gente tem que pensar só no espiritual. Então, não vamos deixar aqui que as coisas terrenas atrapalhem as nossas leituras, tá? Que às vezes os nossos tabus ou problemas com valores, né, da relação entre homem e mulher nos atrapalha a leitura. Vamos nos desprender de tudo. Vamos fazer a leitura pura e simples como um livro sagrado que Deus deixou para a gente. E é isso que nós vamos fazer agora. Então eu vou ler esses 3 primeiros capítulos e aí a gente vai começar o estudo desse livro. E aí a gente vai começar a entender um monte de coisa já no que a gente já leu aqui no começo, tá bom? Então tá bom, então eu vou ler. Se alguém quiser fazer algum comentário, Vilmar ou Edgar, vocês podem me interromper a qualquer momento. Quando eu estiver falando, não tem problema não. A gente vai falando aqui. Então, primeira coisa, vamos ler o conteúdo desse livro. Vamos ler. É claro que cada um pode ter uma versão diferente, mas não vai ser muito diferente a versão bíblica de cada um. Então, vamos lá. A gente vai ler o primeiro cântico aqui, já vai estar no capítulo 1, no capítulo 2, depois vai vir o segundo cântico, que está também no 2 e vai até o comecinho do capítulo 3. E aqui a gente já tem, nessa versão bíblica, aqui a gente já tem uma separação em que a esposa fala, o coro, onde é o coro, onde é a esposa, onde o marido fala, enfim. Vamos lá. Então, vamos lá, primeiro cântico, né? Versículo 1 do nosso livro. Versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Tá vendo? No versículo 1 ele já fala. 2. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmeras. Nós vamos fazer uma leitura simples, não vou fazer nenhuma observação ainda antes do nosso estudo, tá bom? Vou ler direto. Aí vem o coro. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. No teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. A esposa. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou,
Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Aí vem o esposo. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Esposa. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena nas vinhas de En-Gedi. É para mim o meu amado. Esposo, eis que és formosa, ó minha querida, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Esposa, como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O esposo, qual o lírio entre os espinhos? Tal é minha querida entre as donzelas. Esposa, qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas dos campos, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Ouço a voz do meu amado. Ei-lo ali, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz. Aí o amado fala. O esposo, né? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, e a chuva se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aí a esposa. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. E aí o capítulo 3, pedacinho, para finalizar a segunda canção. Versículo 1. De noite no meu leito busquei o amado da minha vida. Busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam a cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma.
Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em minha casa, na casa de minha mãe, e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Pronto, até aqui só. Por que eu li esses pedaços aqui? Só para a gente ver a letra, né, o conteúdo do livro, antes da gente começar. Então, se alguém não leu o livro, agora está todo mundo na mesma página, nós vamos começar a falar dele. E aí, tudo que a gente falar aqui, a gente vai fazer ligação, vai fazer sentido. É claro que a gente vai ler mais coisas, né? A gente vai estudar ele. Eu li sem nenhuma reflexão, sem nenhuma conversa. Agora que a gente vai começar a conversar e vamos fazer os entendimentos. Então, conforme eu já disse aqui, esse livro ele é uma coleção, né, das canções de Salomão, né, onde dois casais, né, duas pessoas, né, um casal, eles são apaixonados, né, e eles manifestam os seus sentimentos de amor de um para o outro. E essas canções, elas foram criadas para serem cantadas em festas de casamento. Então, e lá naquela época, as festas de casamento, ela durava uma semana. Eu até trouxe aqui alguns versículos, né, onde a gente menciona, lá em Gênesis, a gente não vai ler todos agora, mas vamos ler algum ou outro aqui. Mas lá em Gênesis, por exemplo, 29 e 27, está falando aqui do casamento do Jacó com a Lia, né, que ele depois casou também com a Raquel, mas lá menciona que a festa demora uma semana. Lá em Juízes também, quando a gente está vendo a história de Sansão, nesses versículos que eu coloquei aqui, né, quando ele casou, ele também estava mencionando que é uma semana. E nessas festas, nessa semana, eram cantadas canções de amor. Então, e é isso, aqui a gente tem algumas delas, né, nesse livro, e que a gente vai ver uma importância muito grande, a gente vai entender a importância, nós vamos conversar muito sobre a união entre homem e mulher, sobre esse casamento, sobre algumas coisas, assim, alguns valores que ao longo do nosso estudo vão ficar muito, muito entendido e muito bacana. Apesar de ser um livro pequeno, eu acho, nós demoramos, foi 16, né, domingos para Jó. A Jó tinha 42, né, capítulos. Aqui só tem 8, então a gente não vai demorar os 16 domingos, tá, pessoal? No máximo 14. Brincadeira? 14 tá bom. Brincadeira? Dá tempo, né, Marcelo? 14 dá tempo. Não sei. Então aqui, ó, eu queria, você pode ler, Vilmar, aqui Jeremias, o 33, versículo 11, só para a gente falar sobre uma festa, o que eram cantados, né, uma festa de casamento. Lê para a gente, 33:11 de Jeremias. Jeremias 33:11. A voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de oração de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. Poxa, acho que eu passei, né? Não tem problema. Não tem problema, amém. Não. É só para mostrar que essas festas de casamento, né, a importância do casamento, como ele é sublime e a relação que sempre tem essa questão com a questão divina, com a questão da presença de Deus na nossa vida. Né? Tanto é que a gente vai até falar um pouquinho aqui, também vamos ler, depois eu vou pedir para você ler, em Gênesis 2:24, que também, né, a gente fala da instituição de casamento. O casamento é uma coisa divina, instituída por Deus na nossa vida, e ele é muito importante, ele tem essa importância. E nessa época, isso era mostrado, era uma semana de festa, uma semana de comunhão com Deus, e as músicas que eram cantadas na época, e que a gente vai trazer aqui, a gente vai extrair delas muitas mensagens. Lê para a gente Gênesis 2:24.
o Vilmar. Por isso, deixa o homem, pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Amém. E, então, quando a gente fala dessa união, a gente está falando que fica uma coisa, é uma coisa. Então, a importância, então temos que celebrar realmente, porque casamento é uma coisa tão divina, né? Então, se forma um, olha só a importância, como é que os dois têm que fazer, como é que os dois têm que se entregar, como é que os dois têm que se amar, para que sejam um, e para que seja divino, para que seja de acordo com o que Deus espera. Não? É uma coisa muito bacana, mas se eu me alongar aqui, vai faltar espaço para o Edgar, né, Edgar? Tá, tudo Mas bem, pode se alongar, tranquilo. não Faça vamos. alongamento aí. Eu estou fazendo uma introdução que está muito comprida aqui, mas vai ser bacana, viu, Vai pessoal? até meio-dia. Marcelino, nós vamos até meio-dia desse jeito. Não, Não tenha pressa, até Marcelino. 11h01 pode, né, pastor? Não precisa ter pressa, não. Certo. Quando só chegar às 5 para as 11 para gente fazer uma peroração, está na benção. Tá, então, antes de passar para o Edgar, eu só vou deixar aqui claro algumas coisas que é bacana a gente falar. Né? O Cantares, ele é um livro poético, ele é enigmático, ele é meio controverso. Por quê? Porque às vezes parece que ele não é religioso, porque ele não tem uma referência direta a Deus, ou ele não fala de religião, não fala de coisas espirituais. Mas porque é um livro pequeno, que tem são canções, né? Então, realmente, ele não vai ter tudo isso, então tem gente que às vezes fica meio assim com esse livro. E a gente vai ver, quando a gente chegar no final, vocês vão ver como é sagrado, como é lindo isso. E que realmente, se a gente não estudar as coisas, não entender direito, pode passar desapercebido e você achar que não é um livro tão religioso assim, mas vamos ver que como é um dos mais bonitos, a gente vai ver. Então, o que acontece? E a leitura dele, às vezes, deixam pessoas desconfortáveis. Por quê? Porque aquilo que eu falei no começo, às vezes as pessoas são meio preconceituosas, tem muito tabu, né? A gente sabe disso. A gente tem dificuldade de falar sobre a união de homem e mulher desde quando era criança. Às vezes, os pais também, às vezes, têm um pouco de dificuldade de falar sobre essas questões da união, né? Tem um pouco de falar de cegonha, né? Enfim, tem um monte de dificuldade que a gente entende. Aí, às vezes, é melhor, então, não falar. Veja bem, esse livro, ele combate, eu coloquei aqui, ele combate a negação e a busca do prazer somente, quer dizer, os extremos. Então, tanto a gente não pode negar e deixar para lá, não vamos falar sobre isso, como também a gente não pode pensar que é só uma questão prazerosa, uma questão de sexualidade, uma questão de sensualidade, e que não é nem um extremo e nem o outro. O fato é que Deus incluiu esse livro na Bíblia. Ele tem propósito, ele tem mensagem, ele é divino, ele é abençoado. Então a gente não pode deixar para lá. E aí, mais uma coisa antes de passar para o Edgar, que é importante. E Edgar, se não der tempo de você falar tudo, você fala no domingo que vem, não tem problema não. Eu cronometrei, eu vou cronometrar aqui. Tá certo. Antes de passar então para o Edgar, eu quero falar das duas abordagens, da abordagem alegórica e de abordagem natural literal, porque isso também é uma coisa que às vezes atrapalha um pouco o entendimento, mas a gente vai entender os porquês das coisas. Um livro tão pequeno e às vezes controverso. É que existe uma abordagem alegórica. Uma abordagem alegórica significa o quê? Que são personagens fictícios, é uma ilustração só, né? Muitos, às vezes, acham que é uma visão, esse livro ele existe só para ilustrar o amor de Deus pelo povo. Mas pode ser uma visão, essa abordagem alegórica, é uma visão que não é histórica. Ela não sendo histórica, ela também é contrária à interpretação normal de uma escritura. Se você falar, não, o que está escrito aí não é bem isso, é uma outra coisa, isso aí é para exemplificar outra coisa. Isso daí é uma visão alegórica, uma abordagem alegórica. Tem a visão judaica que interpreta como alegoria e falando que esse livro é para ilustrar, né, o amor de Deus para o seu povo.
Assim como quando a gente vai ter essa abordagem alegórica na visão cristã, é sobre Cristo e a sua noiva, no caso a noiva, a igreja, que também, assim, uma abordagem assim, não, isso daqui que está escrito é fictício, mas é só para a gente reforçar, é como se fosse o noivo fosse Cristo e a noiva fosse a igreja, é assim que a gente vai ter que entender. Até nós vamos, mas vamos na abordagem natural, que isso já vem junto, inclusive, já vem junto. Agora, uma abordagem natural ou uma abordagem literal, ela tem um registro histórico aqui dentro, ela apresenta uma visão de como é uma canção romântica da época, é uma canção romântica entre, sim, um homem e uma mulher, e ele indica, sim, as alegrias de um matrimônio, a alegria de um casamento, a alegria de um noivado. A gente vai ver isso exaltado aqui. E ele era usado, sim, nas festas de casamento, sim. Né? Ele mostra aqui o momento apropriado do amor dentro do casamento, um amor honrado. Ele é demonstrado de forma clara. Então, essa abordagem literal ou natural, ela pode sim ilustrar, e nós vamos falar muito disso aqui, ela também vai ilustrar o amor de Deus com o povo e o amor de Cristo com a igreja. Porque, aliás, se não tivesse esse livro, quase não teve na Bíblia, se não tivesse, por uma questão mais de homens, né, do que divina, iria faltar, porque a gente está falando entre a união entre homem e mulher, a união entre Deus e seu povo, a união entre Cristo e igreja, que essas três coisas são divinas, importantes e merecedoras de nossa reflexão, de nosso estudo, e da gente preservar e entender muito bem, para que tenhamos o melhor disso. Porque Deus nos uniu. A gente viu aqui. Deus quis, a propósito de Deus essa união, e que sejamos um. Então isso é divino e muito importante. Então essa abordagem natural de quando a gente vai pegar aqui o livro de Cantares e ver que ele é, sim, um conjunto de músicas que foram compostas para um momento tão especial, e também relata o amor, a união entre o homem e mulher, a gente vai ser literal e vai dar certo. Vai dar certo. Bom, aí a gente vai falar aqui do lar cristão. O que eu coloquei aqui? Eu só quis ler um pedaço aqui de Efésios, no capítulo 5, que ele vai do 25 ao 27, porque a gente vai entender realmente como é importante essa relação que a gente acabou de falar. Vamos ler aqui, o lar cristão. Lá em Efésios, no capítulo 5, onde está falando do lar cristão, tem um pedaço aqui que fala de marido e mulher, que tem tudo a ver com a nossa leitura, e isso vai nos ajudar muito. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha só esse versículo, hein? Ele está falando assim do amor de um homem para a mulher. É como também, quer dizer, é igual, é a mesma coisa, é divino, tão quanto. Então ele está fazendo uma analogia muito importante aqui para a gente, que é realmente, a mesma, é o mesmo nível de divindade. Aí no 26 ele fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui no 26 ele está falando então de purificação, de santificação. Olha como é santa essa união. Ele está deixando isso claro. Como é santa essa questão de Cristo com a igreja, nós vamos falar muito disso durante o nosso estudo. E no 27 ele fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui, pura. Então ele está classificando isso como uma coisa divina, sublime. Então é só reforçando que realmente a gente direcionar o nosso pensamento, né? Bom, eu já falei sobre o propósito desse livro, né? Que são 8 capítulos, eles têm 6 canções, e ele foi escrito para exaltar as virtudes do casamento, do amor, da união entre marido e mulher,
né? E ele apresenta assim como um plano de Deus, né? Essa união, e ele mostra também essa união, a parte física, emocional e espiritual. Nós vamos ver essas três coisas aqui dentro desse livro, tá bom? Bom, e aí sobrou 15 minutos para o Edgar, mas é assim, Edgar, a gente pode falar um pouco hoje, um pouco domingo que vem, não tem problema nenhum. Mas O dá que, pra que a dar gente vai fazer antes de entrar no detalhe desse livro agora? Vamos fazer um resumo do que tem lá dentro. O que, que tem? De que fala? O que, que nós vamos achar aqui, Edgar? Sim, a ideia assim, de modo geral, fazendo um resumo sem entrar nos detalhes, lógico, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente estava conversando esses dias, eu falei, vamos fazer um resumo para que a gente tenha uma ideia mais ou menos geral do livro, para que fique mais fácil da gente entender por que foram colocados dessa maneira e por que a disposição do próprio, dos poemas ali, né, do próprio, do Cântico dos Cânticos, ele faça sentido, né? Na verdade, eles estão ali, é um livro assim que vocês vão encontrar ali 8 capítulos de poesia pura de amor, né? Poesia que fala do amor, da fidelidade, do amor verdadeiro, né, que a gente estava falando, né? O Marcelino agora já comentou boa parte do que eu vou comentar, eu vou só dar uma agrupada, né, para que a gente tenha uma ideia geral do que a gente vai falar. Então, ele tem ali, nesses 8 capítulos, ele tem uma introdução, que a gente vai encontrar ali, e tem uma conclusão. Apesar de ser um poema, né, serem poemas, uma sequência de poemas, né, uma coletânea ali, e que ela não necessariamente faça esse sentido, né? E a gente lê esse livro não como um livro normal, como a gente está acostumado a ler, de começa a história, depois tem todo o desenrolar da história e um fechar dessa história ali para você ter uma conclusão do que aconteceu com tudo e como chegou ao final, né? É diferenciado por ser poema. Quando a gente lê poemas, quando a gente está lendo um poema, ou está ouvindo uma canção onde tem uma letra, essa canção se repete nos seus refrões, e às vezes você ouve novamente a mesma linha que você ouviu lá no começo, e isso faz sentido quando você lê de uma forma fluente, do começo ao fim, né? Ou pelo menos uma boa sequência, você senta ali e fala, agora eu vou ler uma boa parte de Cantares, como leu agora o Marcelino, né? Ele começa a fazer sentido e toma corpo e toma um sentido mais importante para você quando você lê de uma maneira fluente. Você não vai pincelando linhas, nem puxando textos, e nem, olha, eu vou pegar essa linha aqui, vou ler aqui, vou falar por ali. Talvez elas percam um pouco o sentido, né? Por ser esse poema hebraico que faz sentido no seu contexto, né? Primeira linha diz uma coisa, segunda outra, terceira outra, isso faz corpo para o poema hebraico, né? E a gente às vezes está acostumado com as histórias da Bíblia, né? E quando a gente encontra ali Cantares, ele é pura poesia. E a maneira de se encarar a poesia, diante de uma poesia, você tem que mudar um pouquinho, virar um pouquinho a chave e entender um pouquinho como o autor quer se expressar naquele momento, né? E o autor, ele se expressa de uma maneira, né, Salomão ali se expressa de uma maneira interessante, porque ele faz com que você entenda os valores ali, né, e às vezes supervalorizados por esse superlativo que a gente fala, né, por esse exagero judaico também, né, e por esse superlativo que nada mais é do que o lindíssimo, o boníssimo, uma coisa que você vai além do esse é o mais, você abre o armário, esse é o casaco, é o mais quente de todos os casacos quentes que eu tenho no armário, sabe aquela coisa? Então você começa a entender o quanto ele valoriza aquilo, o quanto Salomão está dando um destaque assim, superlativo mesmo, no sentido figurado e no sentido real, ao que é um casamento, que é uma união, né? O que é você ver na outra pessoa, independente dos outros não estarem vendo, você vê aquilo tudo como o máximo, você vê aquilo tudo como perfeito, você vê aquilo tudo como se destacando nos seus olhos ali, brilhando, e você fala, puxa vida, eu não vejo mais nada, agora eu só vejo
a minha amada ou o meu amado, eu só vejo Cristo, eu só vejo a Deus na minha vida, né? Então isso causa um impacto muito violento na hora que você está lendo. Você começa a remeter esse superlativo como normal, porque você começa a ver que Cristo é o Rei dos Reis, que Deus é o soberano sobre a sua vida. Você começa a ver que a sua esposa é aquela que mais te agrada e você busca nela aquilo que de mais importante ela tem, que é aquilo que ela tem trazido para a sua vida, e vice-versa, né? É um livro que, se você lê no sentido de buscar história, né, ou buscar contexto, até mesmo de posicionamento de data e tudo mais, não é esse livro, ele é um livro poético. Então, encare ele como poesia, em que pode te remeter a muitos outros entendimentos a respeito das coisas de Deus, né? Ele pode se revelar de diversas maneiras. Eu li esses dias várias vezes esse livro, e Deus me falou de diversas maneiras, em vários sentidos, né? Tanto para o meu casamento, como para a minha vida na igreja, como para a maneira que eu encaro minha vida na igreja. Então foi de extrema importância ler esse livro nessa fase, né? Então ele é um livro que tem essa coisa do, digamos que no hebraico, quando você vai buscar no hebraico, você vai ter lá o Sir HaShirim, que seria o cântico dos cânticos, quer dizer, ele destaca um cântico entre todos os cânticos, 1000 cânticos que ele escreveu, toda a história de cânticos, aqueles são os, como o Marcelino falou, né, o top 6 lá, né? Ele tem os melhores cânticos ali, porque ele está simbolizando o casamento, união, homem e mulher. E isso para a igreja hoje isso é fundamental, né? E muitas igrejas às vezes não dão tanta atenção para aqueles casais, para aqueles que ainda estão solteiros, para aqueles que estão divorciados ou para aqueles que estão viúvos e que estão buscando essa união, né? Buscando melhorar essa união, trabalhar essa união. E a gente, quando vira essa chavinha para o espiritual, buscando com que essa noiva, a igreja, esteja em uma comunhão com Cristo de uma maneira muito plena, né? Até eu conversei essa semana com o Marcelino, eu falei, puxa vida, às vezes a gente vê alguém chorando do lado na igreja, se derramando, caindo, rolando de felicidade, e você fala, o que está acontecendo com essa criatura, né? E você, às vezes, você não entende isso, mas ele está fazendo parte desse corpo, e naquele momento ele está numa comunhão muito grande, e você, quando busca isso tudo, você começa a entrar nesse mundo que ele está vivendo ali, naquilo que ele está vivendo, e você fala, puxa vida, olha, o que eu estou perdendo, né, o melhor, né, o the best desse casamento, que é com Cristo ali, né, e aí você vai encontrar numa tradução em que ele fala desse amor belíssimo ali, que teve ali no Gênesis, né, que a gente encontrou ali, e que ainda no momento, sem o conhecimento do pecado e tudo mais, vivia de uma forma muito bonita, em que tudo que havia naquele jardim, né, era sublime, e que depois, por tudo que aconteceu, que a gente conhece em toda a história de Gênesis, né, isso tudo passou a ter um outro sentido, e também você buscar sempre se apresentar ali diante de Deus de uma forma desnuda, ali, de uma forma aberta, e que não tenha capas e barreiras para você poder estar falando com Deus. Então é uma maneira de estar ali fazendo elogios direto com Deus, elogios para Cristo e em comunhão com a igreja. Então isso tudo começa a fazer sentido quando você virou a chavinha para o espiritual. Vamos virar de novo aqui para o físico, né? Então você começa a ter ali uma jovem que declama, né, aquilo que ela vê de mais bonito naquele que é o futuro marido e depois marido. Então, o quanto ela vê de, como diria meu pai ali, de boniteza no marido, e como diria, né? E aí a gente, como diria minha mãe, de belezura né, no esposo e tal. E aí a gente começa a ver tudo isso nesse relacionamento, né? Nessa coisa da poesia que flui de um lado para o outro, entre ele e ela, e de vez em quando entra o coro falando tudo isso, e ali o coro vem contando isso tudo para a própria igreja. Então isso é interessante, né?
Você vê ali toda essa coisa do ouvir o noivo nos elogios, ouvir a noiva nos elogios, né? E entender que aquilo é importante e aquele elogio é verdadeiro, né? Elogiar de uma forma verdadeira, de uma forma verdadeira. Às vezes superlativo, esse café foi o melhor café que você fez na vida, todo dia, né? No outro dia, esse é o melhor café que você fez até hoje, e você falou isso ontem. Então, assim, ser quase um judeu ali falando né, tal, num superlativo mesmo, exagerando mesmo, esse exagero de judeu, né? E aí você começa a ter esse entendimento desse livro, e está acabando meu tempo, e essa sequência que, apesar de linear por ser uma poesia hebraica, você vai ter essas observações, né? Você tem ali o conhecimento constante, essa busca do conhecer e de ser conhecido. Você imagina ali nesse texto tão forte que é, né? E é dito de uma forma clara, o conhecer, o tempo todo, o marido ali, o noivo ouvindo, ele quer ouvir da noiva os elogios e quer ouvir que ela está o conhecendo durante esse tempo de noivado, de casamento e de vida no casamento. Então, ele quer ouvir da noiva que ele está sempre sendo observado e ele está sempre sendo elogiado mesmo. Ele gosta de observar, né? Que a pessoa está descobrindo, está conhecendo a si própria e conhecendo o próprio noivo o tempo todo e vice-versa. Então, é um jogo ali de alegria em estar juntos, né? Um amor intenso que a gente pode transferir isso para Cristo e a igreja, né? Como diz na parte cristã, e até mesmo no judaico, lá, como fala de Deus e a igreja, né? Em si, o Israel, né? O povo de Israel e Deus. Então você tem ali uma relação muito importante e de um amor intenso, e uma busca constante do conhecer. O que é a igreja para Cristo? A igreja está ali num constante conhecer de Cristo, constante, diário, todo dia. Eu quero conhecer mais de ti, conhecer mais de Deus. Então é um constante conhecer de Deus, é um constante conhecer desse noivo, é a noiva buscando a Cristo, e quando ela sente falta, quando ela está distante, ela sente falta de Cristo, e ela vai de novo buscar a Cristo. Onde está esse meu amado? Onde está esse meu amado? Eu quero indo buscar com sede, né? Como diz lá em Salmos, assim como a corça busca com anseio aquela água que vem do Jordão, aí está a noiva buscando a Cristo, aí está a noiva buscando ao seu amado, né? No sentido físico. Vamos virar de novo a chavinha para o físico, buscando esse amado, conhecendo esse amado, né? Você tem ali diversas vezes a busca desse reencontro durante os textos, a gente vai encontrar isso, né? A alegria de estar junto, a alegria do corpo de Cristo estar junto, buscando a Cristo o tempo todo. Olha a alegria que ela tem ali falando, você é o máximo. E a igreja falando, Cristo é o máximo na minha vida, Deus é tudo. Mas exagerando, Deus é tudo mesmo. Não é mais ou menos, não é um pouco, é quase tudo, não, é tudo. Então, é uma analogia de igreja e Cristo que a gente pode fazer ali, é de Deus e o povo, que somos nós, né? E a noiva e o noivo, fisicamente, um casal, né? E aqueles que estão sozinhos, também uma busca por alguém que o complete, por alguém que faça esse papel também, essa admiração e esse amor santo. Essa busca por esse amor Glória santo. a Deus. Pastor, mais um minuto e eu termino aqui, 1 minuto. E aí a gente tem aí, dá 1 minuto. Não, pastor. você não vai terminar. Eu vou descontar. Aí a gente tem as metáforas, né, que são metáforas que vão falando ali vão permeando esses textos. Então a gente vai encontrar aquela noiva que vocês estão vendo, o Marcelo colocou a imagem ali. Pensa numa noiva bonitinha, né? Cabelos ali, cabras pretas, olhos de pomba, a boca ali com mel caindo por todo lado, os dentes são de ovelhas, né? Então, assim, é uma noiva bonitinha, né? Mas o amor vê isso tudo com valores que talvez você não consiga ver, mas a amada vê no amado. É elogio isso, viu? Amada, né? Então, assim, isso é muito legal, né? É uma espiral em que esse texto vai remetendo a coisa, vai voltando, fala de novo e vai fortalecendo essa ideia, né? Desse amor que é um presente de Deus para as nossas vidas, né?
Ele é um livro que ele não tem uma conclusão física por ser poema, mas ele nos remete a continua nos próximos capítulos da nossa vida. Amém. O amor de Deus não se encerra hoje ou amanhã. Glória a Amanhã você vai cometer erros, mas Deus vai continuar te amando. Você vai cometer erros, mas você vai continuar amando a Cristo, né? E a Deus e até a igreja que vai cometer erros, mas você vai continuar amando essa igreja. Então, assim, é tudo muito interligado ao espiritual e virando para o físico. É muito Amém. legal. Esse presente de Deus, vamos desfrutar eles diariamente, esses presentes. E é um amor. Corta o microfone. A gente Amém. vai encontrar um amor que não se compra em determinado momento. Então, vai estar num diálogo falando: esse amor não se compra. Esse amor verdade. é de graça verdade. dado por Deus. Então, é um amor Amém, Edgar. genuíno. Tem muita coisa para se falar, né? Mas a gente vai continuar. seguir nas Vamos próximas. continuar. É um Amém. Domingo que vem a livro gente continua. que eu diria que é um Calma, livro X. papai. É um livro X. Pastor, Oi. toma um copo d'água, pastor, enquanto eu vou. Já tomei 3 copos. Deus do céu. Marcelino, encerra por aí que eu vou. Depois eu continuo com isso. Não, Mas agora é eu vou muito pedir bom. para o pastor fazer a oração, aí domingo que vem a gente continua. Nós vamos comentar aqui mais um pouco, tá, Edgar? Domingo que vem, que Tá tem bom. umas Amém. coisas. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Esse livro é um muita livro coisa pra gente falar. interessantíssimo. é Tem muito muita bom. coisa. Amém. Ô, Edgar, Pastor, eu quero parabenizar você, viu? Uma aplicação muito espiritual, muito sábia que você fez. Muito, 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 viu? Tá de parabéns, uma coisa linda, uma coisa edificante. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso professor também, o Marcelino. Que coisa linda. Interessante que eu já estudei, já vi, já li. Mas, olha, eu falando como pastor, eu estou aprendendo muito com vocês. É impressionante a sabedoria que Deus tem dado para o Marcelino e para você, Edgar. Essa aplicação que você fez aí é coisa linda, linda, abençoada. E outra coisa, é um livro que edifica. Interessante, né? Você lê Cantares, você perguntar quem que já leu Cantares, são pouquíssimas pessoas. E hoje eu estou reconhecendo realmente que é muito profunda. E quem que Deus está usando? Edgar, que Deus continue te abençoando sua vida, capacitando você como Marcelino. Olha, eu estou abençoado nesta manhã de domingo. E, em resumo, o que eu fiquei pensando? Esse livro fala a importância de um casamento. A importância de um casamento. E olha, outra coisa que o Marcelino também falou, os 3 casamentos que está nesse texto, nesse livro, é o casamento de Deus com o povo, é importante. É o casamento de Jesus com a igreja. E agora o casamento entre o homem e mulher. Olha, irmão, é bênção. Que Deus abençoe. Edgar, que Deus abençoe a sua vida, capacitando cada dia mais. Marcelino, olha, eu estou abençoado nessa manhã ouvindo vocês, viu? Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo tão profundo que Edgar Marcelino está trazendo para nós. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer por esses 2 homens valentes que dedicam tempo para nos ensinar. Abençoe eles, abençoe também sua família. Oh, Deus amado, que a tua graça esteja sobre todos nós. Abençoe também o culto de hoje à noite, Pai. Muito, muito, muito obrigado por esse ensinamento. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, em especial Edgar, Marcelino e família, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém, amém. Até a noite. Às vezes eu sou meio chato aqui por causa do tempo.